Olha, tem notícia envolvendo os Estados Unidos também. A Justiça dos Estados Unidos autorizou a entrada formal do governo brasileiro na ação movida pela Trump Media e pela Rumble contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e suspendeu a análise do pedido de revelia apresentado pelas empresas. Tem até matéria aqui no portal Metrópolis falando sobre isso. É uma decisão assinada pela juíza da Corte Distrital da Flórida, que também adiou o julgamento do pedido do Brasil, representado pela AGU, para extinguir o processo. Ao acolher esse pedido de intervenção, a magistrada permitiu que o governo brasileiro passasse a atuar formalmente dentro dessa ação e interrompeu a tramitação do pedido de revelia formulado pela Trump Media. E aí a juíza disse o seguinte: como o Brasil afirma ser a parte legítima para figurar no polo da ação, o tribunal também defere o pedido para anular a determinação judicial que decretou a revelia. Tá aí, Felipe. Então, o ministro Alexandre de Moraes acabou tendo uma ajudinha aí da justiça norte-americana, não teve revelia no caso da Rumble e da Trump Media, e ainda por cima conseguiu colocar a AGU no meio disso? Veja bem. Nesse caso é muito interessante, né? Porque é um caso que diz respeito à jurisdição internacional, direito internacional público. Em breve análise, né? O que acontece, relembrando, né, é que o Rumble e a Trump Media, né, entraram na justiça americana contra o Alexandre de Moraes, na pessoa física do Alexandre de Moraes, falando que ele não poderia, né, bloquear perfis, né, impedir o funcionamento das empresas dos Estados Unidos no próprio Estados Unidos, né, que era isso que parte da decisão dele abarcava. E aí passou o prazo de resposta do Alexandre de Moraes, que não foi no processo, não apresentou advogado no processo, até porque possivelmente ele achou que se ele apresentasse alguém, né, algum advogado para fazer sua defesa, legitimaria, né, a ação e o processo contra ele, mas a Advocacia Geral da União apresentou, né, um pedido no processo para ser considerada a parte legítima, né, e tirar o Alexandre de Moraes do polo passivo dessa ação. A Trump Media e a Rumble, né, fizeram uma manifestação pedindo para decretar a revelia do Moraes, e a juíza, depois que teve essa decisão, esse pedido da AGU, né, falou: opa, peraí, vou suspender esse pedido, essa análise da revelia do Alexandre de Moraes, e abrir o prazo para a Trump Media e para a Rumble se manifestar sobre a petição da AGU, né, que foi ao processo, né, falar exatamente aquele discurso que o Lula fez lá atrás, né, falando que o Alexandre de Moraes não é parte legítima, porque a parte legítima seria o Estado brasileiro, né, porque o que está em jogo não é a decisão individual do Alexandre de Moraes, mas sim a soberania, né, do Brasil, e sim a decisão de um poder judiciário autônomo e independente, né. Agora, vamos aguardar como é que vai ser a decisão da juíza, se vai acatar esse pedido da AGU, se vai decretar a revelia do Alexandre de Moraes, e como é que vai se dar esse processo. Mas o fato é que esse processo está suspenso, por enquanto, né, até a manifestação da Rumble e a Trump Media em relação à manifestação da Advocacia Geral da União. A gente não sabe para que lado vai pender a decisão da Justiça americana sobre o assunto, mas é um ponto e é um assunto muito interessante que envolve a relação institucional entre dois países. Interessante, num momento, né, Felipe, que a gente está vivendo uma situação conturbada, que a gente não entende se o Donald Trump tem algum lado, né? Já falamos aqui várias vezes, o lado do Donald Trump é aquele que tiver bom para ele naquele momento. Ele sentava com o presidente Lula no mês passado e no mês seguinte ele já sentou com a família Bolsonaro e acabou taxando o Brasil, sobretaxando o Brasil, depois de uma conversa que foi há pouco com o presidente Lula. Então, a gente não sabe muito bem o que passa na cabeça do Donald Trump. Estamos vivendo um momento instável na relação entre Brasil e Estados Unidos. O Palácio do Planalto tenta uma negociação lá com os Estados Unidos, mas não está tendo sucesso. E aí, como a gente contou no programa hoje, o próprio Flávio Bolsonaro está indo até lá para ver se consegue derrubar essa sobretaxa de 25% que foi imposta à exportação no Brasil. Vamos ver quem consegue levar esse jogo. E muita gente dizendo, Felipe, que o Flávio Bolsonaro está indo apagar o incêndio que ele mesmo criou.
Exatamente. Todo mundo coloca na conta da família Bolsonaro o tal tarifaço contra o Brasil, e agora o Flávio Bolsonaro está indo, né, no foro da Ministério da Economia dos Estados Unidos defender, né, o não tarifaço no Brasil. Então, realmente, essa questão faz um pouco de sentido, sim, né, que ele está indo apagar o fogo que ele mesmo criou, né, que a família mesmo criou em relação à tarifa sobre o Brasil.